Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre disponibilizados para você às 5h05 da tarde. E todos estão lá nos nossos canais do YouTube, das redes sociais. Você pode assistir ou ouvir no nosso podcast quando você quiser. Compartilhe, mande para um amigo, tenho certeza que vai ser muito útil. Essa semana nós estamos falando sobre os salmos, né? Rasgando, abrindo o coração diante de Deus. Esse é o nosso tema da semana. E hoje à noite, no dia de hoje, o nosso tema é o inimigo que se levanta e o Deus que servimos, no Salmo 86. Bom, é isso aí. Eu quero começar já lendo Salmo 86, verso 14, diz assim: Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos se atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Ou seja, o nosso Deus é maravilhoso. E o salmista vai reconhecendo isso. A gente vem meditando, no Salmo 86, no primeiro dia a gente falou sobre esse clamor necessário de rasgar o coração. Lembra lá? Ele diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde. Depois nós falamos sobre a exaltação, glorificar a Deus. E ele diz: não há outro semelhante a ti. Aprendemos isso no segundo vídeo, na segunda reflexão. No terceiro a gente aprendeu, pedindo ajuda, Ensina-me, Senhor, o teu caminho e assim andarei na tua verdade. E hoje os soberbos têm se levantado contra mim. Ele começa a abrir o coração dele, ele começa a dizer para Deus que ele confia em Deus, que ele conhece a Deus, mas ele também não esconde a sua perplexidade diante das suas dores, das suas angústias, e ele se aproxima de Deus, ele invoca a Deus, ele busca a Deus, e ele fala com Deus. Muitas pessoas têm dito: eu não sei orar. Orar é muito simples, porque é uma conversa com o Criador. E Jesus nos ensina que nós devemos falar ao Pai em nome dele, que assim o Pai nos ouviria. Ou seja, ele é o nosso advogado que está diante de Deus Pai. Então, quando você entrar no seu quarto, quando você tiver suas dores, suas angústias, seus temores, suas ansiedades, você vai para dentro do seu quarto e invoca o nome de Deus. Invoca-me e te responderei, diz as Escrituras Sagradas. Então você pode sim falar com Deus. E você não precisa mudar a entonação, você não precisa pensar coisas difíceis, você não precisa dissimular, você não precisa dizer coisas que você não está sentindo e tampouco omitir aquelas que estão queimando o seu coração ou apertando a sua garganta. Você pode se achegar à presença de Deus e rasgar seu coração. Aí agora o salmista está dizendo: olha Deus, eu estou com um problema. Os meus inimigos perversos, os meus inimigos são violentos, os meus inimigos que não te consideram estão se levantando contra mim. Senhor, o Senhor é compassivo, cheio de graça, Senhor, venha ao meu socorro. Ou seja, talvez você está vivendo dramas nas suas emoções, nos seus sentimentos, sua vida familiar, talvez você está vivendo uma guerra no seu ambiente de trabalho, talvez você esteja vivendo dias maus, de ventania feia, e você não sabe com quem falar. Rasga seu coração com Deus. Não se omita diante dele, não tenha medo de falar com ele. Fala com ele. Faz como o salmista, Ele começa: olha, a minha situação é essa. Qual era a situação do salmista? Perseguição, pessoas violentas, gente que não teme a Deus. E, portanto, quem não teme a Deus, ele não mede esforços para alcançar seus objetivos. E ele agora começa a dizer: mas o Senhor não, o Senhor é compassivo, o Senhor é cheio de graça, o Senhor é paciente, tem misericórdia, o Senhor é um Deus de verdade. Então ele diz: apesar das lutas que eu estou vivendo, eu conheço quem o Senhor é. E quem o Senhor é suficiente para me ensinar, para me ajudar, para dirigir a minha vida. E esses soberbos que se levantam, esses violentos que se levantam contra mim, serão destruídos pelo Senhor. O nosso Deus virá ao nosso socorro. Lembra lá? Nós falamos isso lá no Salmo 121 que diz, olhei para os montes, de onde me virão o socorro, onde me virá o socorro. E ele estava olhando para os montes, e alguns autores dizem que eram os peregrinos que iam das suas cidades para Jerusalém nos dias de festa, e eles tinham de atravessar os montes. Jerusalém está em cima de montes, lá embaixo tem o mar Morto, o lugar mais baixo da terra, então era uma subida longa.
e havia assaltos, pessoas violentas, e eles cantavam isso, da onde virá meu socorro? Mas é interessante que eles mesmos respondiam, né? O meu socorro vem do Senhor. Minha segurança não está em carros e cavalos, a minha segurança não está nas armas humanas, mas naquele que me chamou, porque ele diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na minha vida. E eu quero orar com você hoje e dizer, Deus está esperando você falar com Ele, para que você se saiba que aqueles que se levantam contra você não têm o poder daquele que te chamou para viver uma vida de prosperidade, de alegria e de paz. E eu quero te dar uma dica de leitura, né? São 3 livros que a gente está aí colocando em promoção para você adquirir. Que começa lá com uma meditação sobre o Salmo 23, muito importante nesse tempo que a gente está meditando. Lugar de refúgio, que fala sobre isso, aonde que eu vou encontrar segurança para a minha vida. Não é no carro blindado, nas casas de muro alto, mas é no Senhor Jesus Cristo que nós temos segurança. Ele é o nosso refúgio. E milagres da fé, porque muitas vezes na nossa vida nós estamos fraquejando porque a nossa fé está abatida. Estamos colocando a fé no lugar errado. Então tá aí, 3 livros para sua leitura. Que Deus te abençoe e a gente volta amanhã.